Esse é um vídeo, assim como todos do canal, escrito e criado por mim. Qualquer semelhança será mera coincidência. Havia épocas em que o mercado Neblina era apenas um lugar de carrinhos tortos, pessoas apressadas para fazer suas compras do mês, promoções suspeitas e um cheiro vago de pão amanhecido. Mas naquela noite ele virou outra coisa, uma espécie de arca improvisada onde 7 pessoas se trancaram, fugindo do que caminhava, ou algo que tentava caminhar lá fora. Você, espectador, será levado para dentro dessas portas de vidro embaçado, onde a luz fluorescente piscava como se também tivesse medo. Tudo começou às 7h42 da noite. O mercado Neblina estava prestes a fechar, quando a queda de energia atingiu o bairro inteiro, por alguns segundos. Só se ouviu o estalo seco do gerador interno, tentando engatar novamente. Os funcionários já queriam ir embora. Os clientes reclamavam do escuro. Então veio o som, uma mistura de arranhões e algo como uma respiração pesada, só que grande demais, como se o ar estivesse sendo puxado por um pulmão que não deveria existir. Dona Celina, uma senhora que só tinha ido comprar arroz, foi a primeira a correr para dentro e gritar: "Fechem as portas, fechem agora." O segurança hesitou, mas aquilo lá fora bateu contra a vidraça com tanta força que o vidro vibrou como se fosse água. A porta foi fechada, a trava manual baixou, e assim 7 pessoas ficaram presas ali dentro. Miguel, o segurança jovem; Celina, a senhora de olhos sempre assustados; Larissa, funcionária do caixa; Rafael, entregador que só queria um refrigerante; Sandra, mãe com sua filha pequena Clara; e Jonas, o gerente do mercado, que tentava parecer calmo, mas o suco de maracujá que ele bebia em goles longos o traía. Eles se entreolharam, respirando rápido, com a certeza afiada de que não estavam sozinhos no bairro. O escuro do lado de fora parecia ter algo vivo dentro dele. Miguel, tentando manter a compostura de homem que deveria saber o que fazer, caminhou até a porta e enxergou entre as frestas da cortina metálica. Lá fora não dava para ver muita coisa, mas algo se movia, algo que tinha muitos pontos de luz, como se fossem olhos, mas olhos que não piscavam. E eles aumentavam de número, uma fileira, depois outra, depois mais fundo, outra ainda. "Tem muita coisa lá fora", murmurou Miguel. Celina começou a rezar baixinho. Jonas tentou ligar para alguém, mas o sinal tinha desaparecido. Sandra abraçou Clara, que perguntou com a sinceridade inquietante de uma criança: "Mãe, os olhos querem entrar." Ninguém respondeu. Dentro do mercado, o gerador mantinha apenas algumas luzes acesas. As sombras dos corredores se esticavam como braços finos. Eles precisavam fazer algo simples, mas mais difícil do que parecia: esperar até o amanhecer. Mas, claro, a noite é longa quando o perigo bate na porta. A cada 5 minutos se ouvia algo contra o vidro, às vezes leve, como um toque curioso, às vezes forte,
o suficiente para os pacotes de macarrão caírem da prateleira. Larissa comentou: "Isso não é humano", e todos concordaram sem dizer nada. Rafael, que morava perto, contou que antes de correr para o mercado tinha visto uma espécie de névoa viva, uma bruma que se movia contra o vento, e dentro dela, vultos, primeiro pequenos, depois maiores. Eles não fazem barulho, de passos, é mais como se arrastassem o mundo junto. A frase ficou pairando entre as gôndolas. Ela parecia maior que ele. Os 7 decidiram reforçar portas e janelas. Usaram pallets, caixas de água, sacos de ração, prateleiras de bebidas, úteis e barulhentas. Tudo para fazer da entrada um muro improvisado. O tempo todo, algo do lado de fora arranhava a cortina. Aquele som parecia tentar memorizar a estrutura, como se estudasse a fragilidade humana pelo tato. Clara disse: "Parece que eles sabem que a gente está aqui." E realmente os arranhões sempre vinham exatamente onde havia gente por perto, como se sentissem, como se ouvissem. Por volta das 10 horas da noite, quando todos tentavam descansar, no chão frio do açougue, um som ecoou do corredor 7. Uma voz. Não era grito, nem sussurro. Era algo no meio, um chamado sem boca, como se as palavras viessem de dentro do próprio mercado. "Abre." Foi Clara quem ouviu primeiro, depois Larissa, depois todos. Não era uma voz humana. Era errada, costurada de forma torta, como se algo lá fora estivesse testando sons, tentando imitar o que ouviu uma vez na vida, mas sem saber exatamente como falar. "Abre." A cada repetição, o som ficava mais parecido com um pedido real. Miguel desligou as luzes daquele corredor, mas o som continuou, agora sem fonte aparente. A prateleira de temperos tremia levemente, como se algo do outro lado dela respirasse devagar. Na sala dos funcionários havia um rádio antigo. Jonas ligou. Chegou estática, depois fragmentos. "Evite áreas externas. Não olhe diretamente. Bloqueiem entradas. Não respondam se ouvir vozes." O rádio chiou. Então veio um trecho mais claro. "Eles imitam." A frase fez todos engolirem seco. O rádio caiu em silêncio completo. E então veio a hora mais difícil da noite, 1h48. As criaturas começaram a bater mais forte. Os olhos lá fora, agora incontáveis, se moviam rápido demais, como fogo refletindo na água. O mercado inteiro vibrou, as gôndolas tremeram, e algo subiu no telhado. O barulho de passos ou garras, ou membros demais, arranhou o ferro como unhas no quadro negro do mundo. "Eles estão tentando outro ponto de entrada", sussurrou Miguel. Sandra abraçou Clara com tanta força que parecia querer escondê-la dentro do peito. Às 3h17 da madrugada, o gerador morreu. As luzes se apagaram de um jeito brutal. O mercado mergulhou numa escuridão que parecia líquida. A única iluminação vinha dos celulares, mas nenhum deles tinha muita bateria. No silêncio que seguiu, todos ouviram o que não tinham percebido antes. Lá fora, eles respiravam em conjunto, um único movimento de ar, profundo, como se fosse uma criatura só, com muitos corpos, algo medonho nunca visto antes na humanidade. No escuro, Celina finalmente contou o que tinha visto antes de correr para o mercado. Ela morava logo na esquina. Quando a luz caiu, ela foi até a varanda e lá viu a névoa. No meio dela, uma figura parada, alta demais, que parecia se segmentar em pequenas partes, como se fosse feita de sombras grudadas por pura teimosia. E aquela figura olhou direto para ela, não com olhos, com intenção. Celina correu,
mas antes de entrar no mercado ouviu sua própria voz, chamando seu nome, atrás dela, só que ela não tinha falado nada. Às 4:04 da manhã, algo conseguiu forçar uma fresta na cortina de metal. Os olhos que surgiram ali dentro não eram exatamente olhos, eram luzes vivas, pulsantes, como se um pensamento tivesse se encarnado sem saber como era um corpo. Miguel empunhou um pedaço de cano improvisado. Jonas puxou a prateleira de bebidas com a força de quem teme perder tudo. A criatura tentou entrar de qualquer jeito, torcendo-se como se não possuísse ossos. Eles conseguiram empurrar de volta, mas aquilo não desistiu e começou a tentar outros pontos. Sem energia, sem saída e sem chance de abrir as portas, todos foram para o lugar mais protegido do mercado, a Câmara Fria. Ironia do destino. A parte mais impopular do prédio virou o último refúgio. A porta pesada isolaria qualquer som, exceto que poderiam congelar ali. Jonas desligou manualmente o mecanismo da câmara para não gelar tanto. Eles entraram. A porta fechou. Ficaram só eles, e a respiração controlada, tentando ouvir através da parede. Por quase 1 hora, nada. Nenhum arranhão, nenhum baque, nenhuma voz imitada. E foi aí que eles perceberam. Silêncio demais nunca é descanso, silêncio demais é armadilha. Às 5:11 da manhã, ouviram um estalo na parede de metal, depois outro, depois uma batida tão forte que fez Clara chorar. Algo estava tentando entrar pelo teto da câmara. Miguel entendeu que se ficassem ali, seriam esmagados. Ele teve a ideia: correr até o painel elétrico e religar o gerador manualmente. Se a luz voltasse, talvez espantasse as criaturas. O problema? Alguém teria que distrair o que estava no corredor. Miguel foi. Com apenas um cano na mão e uma coragem que só nasce quando não há alternativa, ele saiu correndo do frio da câmara para o corredor escuro, e todos ouviram um confronto. Um som de carne batendo em algo que não deveria ser carne, um grito, um estrondo, depois nada. E então o milagre, as luzes voltaram. O mercado foi inundado por um branco quase sagrado, e as criaturas recuaram, fugindo da claridade, como insetos rasgados pela aurora. Às 6:12 da manhã, o sol começou a nascer. As criaturas desapareceram como se o mundo tivesse engolido seus próprios pesadelos. Quando a polícia chegou, encontrou 6 pessoas em estado de choque. E o corpo de Miguel, ainda firme perto do painel elétrico como se estivesse vigiando. O mercado foi interditado, mas quem passou por ali naquela manhã jurou ouvir, no vento, um som arranhado, como se alguém tentasse repetir uma única palavra, uma só palavra esquecida, uma palavra que parece humana, mas não é. E assim termina a noite no mercado Neblina. 6 sobreviventes, um herói improvável e criaturas que talvez não tenham ido embora, apenas aguardando outra queda de energia. Porque há coisas que rondam a borda do mundo e só precisam de uma fresta para entrar.